existem vários tipos de poder que alguém pode ter. Poder de manipulação, poder por uma questão de hierarquia, onde ela foi colocada, né? Um poder maior que tenha, poder dado por Deus para realizar algo grandioso. Existem vários poderes aí, mas acredito que exista um poder que é o que está em nossas mãos, na sua mão, na minha mão, e que faz com que você pode fazer com que você conquiste aquilo que você almeja, deseja. Não só conquiste, mas saia aí de uma situação aí de possível insatisfação, de possível falta de alcance daquilo que você deseja, né? E esse poder é a disciplina. Disciplina quer dizer que você vai fazer aquilo que tem que ser feito. Gosto de treinar, gosto de sempre relacionar as coisas com treino. E tem um atleta da assessoria de triatlon que ele foi classificado para o Mundial de Ironman no Havaí. E perguntei para ele, né, e aí tal, como é que foi e tal. E aí ele disse o seguinte: só sigo a planilha. Eu achei muito interessante isso na hora, porque parece algo tão simplista, só sigo a planilha, mas é profundo, né? A planilha de treino, ela, quando você enxerga uma planilha, primeiro, né, você faz triatlon porque você quer, no nosso caso, né, dele também, né, não é profissional, não vive disso, então não necessariamente precisa cumprir, porque se eu não cumprir, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito, em tese. Só que ao mesmo tempo que é simples, é profundo, porque quando a gente fala que é só cumprir a planilha, estou dizendo que eu preciso ter disciplina. E isso me marcou muito, porque o cumprir a planilha pode colocar a gente onde a gente deseja. E esse cumprir aí é o que muita gente, eu me incluindo, né, ao longo do tempo, acaba não acontecendo, não fazendo, porque a gente dá desculpas para não cumprir a planilha, para não cumprir aquilo que tem que ser feito. Isso independente da área de atuação, do trabalho, do tipo de trabalho. Quando a gente tem disciplina para continuar fazendo, mesmo quando a gente não queira fazer, é o que leva a gente para onde a gente deseja ir, deseja chegar. No caso dele, ele queria chegar em Kona, chegar na principal competição no triatlo, né, do mundo. Eu acredito que a maioria que deva assistir aí sabe o que é triatlo, mas triatlon, natação, bike, corrida. E no caso do Ironman é num mesmo dia, uma das provas mais difíceis que tem, que é nadar 3.800 metros, pedalar 180 quilômetros e depois correr uma maratona, que são 42 quilômetros e mais alguns metros, né? E então, para um atleta que é acostumado a fazer Ironman, tem muito atleta que faz Ironman, tem muito atleta que faz todo ano, inclusive, ou 2 vezes por ano até. Mas para você classificar para Kona, para ir no Mundial, quer dizer que ali estão as melhores pessoas do mundo na sua categoria. Então você vai ali disputar com os melhores. E é impossível alguém se classificar para Kona sem ser disciplinado. E essa lição foi muito forte para mim, porque eu já, depois de ter praticado triatlon lá atrás, há mais de 10, 12, 15 anos atrás, fiquei um tempo sem treinar com planilhas, né? Mas o interessante é que nesse retorno, até mesmo antes de ouvir esse atleta, eu pensei, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, sem desculpas, vou me esforçar ao máximo para não perder treino,
É claro que existem situações adversas que fazem com que a gente perca treino. Nem tudo, exatamente tudo está a nosso alcance a todo momento, então existem algumas situações que a gente realmente, poxa, hoje não deu, né? Seja até mesmo por um dia que você está muito cansado, né? Então tem dia realmente que, mas é um dia dentro de um contexto aí de depois sei lá, centenas aí de dias que você treinou corretamente, né? Então a disciplina, seja a área que for, né? Pode ser disciplina, como eu estou falando, disciplina com relação a resultados dentro de uma área esportiva, disciplina dentro de uma questão financeira, né? Eu quero me aposentar com X anos, né? No sentido de aposentar, no sentido de não precisar mais trabalhar, já ter dinheiro suficiente para viver aí com o nível de padrão que deseja viver, mas com uma renda passiva, né? E então daqui a X anos eu pretendo isso, né? Só acontece com disciplina, ou até mesmo fazer a minha empresa prosperar, crescer, tudo exige disciplina. E tem uma frase muito interessante que no treinamento MMI, junto com meu irmão, inclusive, bastante tempo atrás também, ele falou uma coisa que é muito interessante, inclusive está nos materiais, né, está no livro lá. A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E eu lembro que essa frase, quando a gente viu, meu irmão falou: nossa, que frase, né, pesada e tal. E pra mim na época não foi tão impactante assim, mas ao longo dos anos eu tenho percebido que realmente a maneira como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Então, se você é indisciplinado para uma situação, você acaba sendo indisciplinado para as outras. E se você também é disciplinado para uma delas, é muito difícil você ser indisciplinado para as outras. Porque uma acaba meio que obrigando você a ser disciplinado nas outras situações, porque senão você não consegue ser disciplinado ali também. Um exemplo é o treino de triatlo, voltando para o treino. Se você for uma pessoa que é disciplinada nos treinos, mas desorganizada com relação às suas roupas, à sua alimentação, a sua rotina em si, você não consegue ser disciplinado nos treinos, porque você precisa organizar todas as suas coisas, né, antecipadamente. Eu treino cedo, então não tem como eu acordar 4h40 da manhã, 4h30 da manhã para treinar e sair pela casa arrumando os equipamentos para o treino. Tem que deixar tudo organizado no dia antes, então acaba que a sua vida sendo mais organizada nesse ponto. E então a disciplina, ela em uma das áreas da sua vida, se você começar a realmente ser disciplinado naquilo, e disciplina não é rotina, tá? Não é que você faz todos os dias as mesmas coisas do mesmo jeito. A disciplina quer dizer que você tem algo para fazer e você vai fazer aquilo com disciplina, vai fazer aquilo na hora que tem que fazer, sempre que tiver que fazer. É diferente da rotina, que senão você vai confundir aí: mas eu faço toda a minha rotina. Você faz rotina, sua rotina não está ligada aí a algo que você queira, né? Então define alguma coisa que você queira e seja disciplinado para conquistar. Aí você consegue ver o quanto você é disciplinado naquilo, né? Então fica aí esse comentário a respeito de disciplina. Faça uma avaliação de como está a sua disciplina nas áreas da sua vida, ou em qual área você tem sido mais disciplinado e precisa trazer isso para as outras áreas. Pode ser uma disciplina com relação à alimentação, está sendo um pouco desregrado na alimentação. É outra coisa que um atleta não pode deixar de ter, disciplina para alimentação, porque senão também você não consegue performar nos treinos e você vai acabar ficando doente e aí vai perder treino. Ou seja, né, a disciplina é ela quem vai fazer você chegar onde você deseja chegar. Não tem outra estratégia aí. E eu chamo isso de poder, por quê? Porque é algo que está na sua mão.
está na minha mão e somos nós quem decidimos usar esse poder, né, da disciplina ou não. Não é uma decisão de mais ninguém. É você com você mesmo, sou eu comigo mesmo, nos esforçando para sermos aí disciplinados e chegarmos aí onde a gente deseja. Ok? Se você gostou aí, dá um like aí, deixa um comentário, é importante, vê se faz sentido, avalie aí como é que está a sua vida, pontue aí como que está de 0 a 10 sua disciplina em áreas da sua vida e que você vai começar a dar os primeiros passos aí para uma mudança. Eu tenho mudado, tem sido muito bom para mim, para minha família, e cada vez mais a disciplina está indo para as outras áreas da minha vida também. Isso tem sido muito bom, tanto na questão de treinos quanto na questão da vida como um todo. É isso aí, utilize esse poder.